Comentar com vocês, torcedores e torcedoras do Corinthians e torcedoras do Fortaleza, sobre o Luxemburgo, né, que foi demitido do Timão. Essa notícia é ruim para o Fortaleza? É muito, gente. É muito ruim. A gente vê na partida contra o Corinthians, né? Como a equipe do Corinthians é complicada, né? Como a equipe do Corinthians, ela não tem ideia de jogo clara, né? Os jogadores não entendem o que está acontecendo dentro de campo. Eles não conseguem. E os jogadores estão, assim, estão por si próprios, né? Não há, por exemplo, um esquema tático capaz de gerar compreensão para os atletas em campo sobre o que precisa fazer. E aí é uma equipe que marca mal, uma equipe que ataca mal, uma equipe que busca ter controle e não consegue, e o Fortaleza controlou completamente a partida do começo ao final. Mesmo naqueles momentos em que o Fortaleza estava bem defensivo, o Fortaleza controlou completamente o jogo. Quem teve as principais ações foi o Fortaleza. Quando o Fortaleza quis, né, ficar no seu campo de defesa, ele optou por isso, ele ficou. Quando ele quis atacar o Corinthians, ele optou por isso, ele atacou, né? Então, quando ele quis fazer mais ou menos as duas coisas ao mesmo tempo, ele o fez, né? Então ele ditou ali praticamente todo o ritmo da partida, né? E os acontecimentos da partida também. O Corinthians, quando quis atacar, nem sempre conseguiu. O Corinthians, quando quis se defender, nem sempre também conseguiu. O Corinthians é um amontoado dentro de campo, né, o que permitiu ali o Fortaleza ter esse controle aí. E se não fosse pela arbitragem, eu nem comentei isso no primeiro vídeo, né? Mas se não fosse pela arbitragem, certamente a equipe do Fortaleza teria vencido, porque a arbitragem, de fato, pelo menos um dos pênaltis aconteceu, né? E foi absurdo, né? Foi um absurdo, pelo menos um, né? Acho que os dois poderiam ser perfeitamente ali consultados pelo VAR e ali poderiam ter sido marcados, né? Mas pelo menos um dos pênaltis realmente aconteceu. Eu acho que isso aí pode não ter necessariamente alguma coisa a ver com o Corinthians, mas tem a ver com a camisa do Corinthians. O árbitro nessa hora prefere, né? E isso também dita muito, fala muito sobre o que é a qualidade da nossa arbitragem, né? Então o Fortaleza precisa também tomar cuidado com esse ponto aí, né? Por isso, ter a oportunidade, tem que tentar resolver. A gente viu, contudo, na Neoquímica Arena que o Fortaleza tem condição de lidar com esse Corinthians, tem condição de vencer esse Corinthians, e acho até que se favoritou bem para ficar com a vaga à final após o primeiro jogo, a partida de ida na Neoquímica Arena. O problema, contudo, é que o Luxemburgo foi demitido logo após a partida, não necessariamente depois da partida, no dia de hoje ele foi demitido e o Corinthians já está à busca de um novo técnico, né? Em busca de um novo técnico. Esse técnico pode ser o Tite, há conversações para que o Tite possa voltar para o Corinthians, né? Mas de qualquer maneira o Tite não aceitaria voltar agora, neste momento. O Tite, se for voltar a ser técnico do Corinthians, vai ser para a próxima temporada, né? Então, por certo que o Corinthians não vai contratar um técnico tampão para esses 2 meses que estão faltando aí para terminar a nossa temporada, 2, 3 meses, né? Então, um auxiliar deverá ficar ali no cargo, né? Para controlar, enfim, dirigir esse Corinthians aí contra a equipe do Fortaleza. Então, eu acho que isso aí, na verdade, é algo complicado. Acho que a saída de um técnico geralmente gera um fato novo ali. É aquele momento em que os jogadores tendem a jogar, né, até para mostrar para o mundo que a culpa não era deles, né? Numa segunda ou terceira partida eles voltam a jogar da mesma maneira que antes, né? Mas nessa partida, imediatamente depois da demissão do técnico, geralmente os jogadores deixam tudo dentro de campo, né, para mostrar que eles não tinham responsabilidade, e sim o técnico, pelo jogo ruim, pelo futebol ruim apresentado pela equipe anteriormente, né? Contudo, querer uma coisa, fazer é outra completamente diferente, porque você começa a ter um tipo de comportamento, né, que não é fácil romper com ele de uma hora para outra. Você pode ter até a vontade de romper com ele, mas talvez você não consiga romper com ele com facilidade, porque os próprios movimentos corporais dos atletas em campo, né, a maneira como os atletas avançam, atacam os espaços e tudo isso e tudo mais, né, tem muito a ver com a maneira como o esquema tático era fomentado e levado a campo, né. Então, se o técnico sai, né, isso não quer dizer que os jogadores vão atuar completamente diferente, ainda que um outro técnico chegue, né, e comece a fazer um treinamento muito diverso em relação àquilo que acontecia, né? Então, de qualquer maneira, a gente tem essa prática aí de um tipo de jogo aí que era completamente ineficiente, e um pouco disso certamente vai estar com os jogadores do Corinthians nessa partida aí contra o Fortaleza. Então, nesse sentido aí, o torcedor do Leão pode ficar um pouquinho mais aliviado. Agora, se tem um problema realmente com o fato de que o Luxemburgo foi embora, né? Acho que tem uma questão interessante aí para vocês, torcedores do Fortaleza e torcedoras do Leão, e acho que é uma notícia, na minha opinião, bastante ruim para o torcedor do Corinthians, né? O Corinthians pode perfeitamente conseguir um resultado positivo contra o Fortaleza em virtude do técnico ali interino. Contudo, gente, eu não sei ainda qual vai ser esse técnico interino, mas a gestão do Ilho, ela é, assim,
é sensacional, gente, naquilo que ela faz de pior, né? Ela é realmente horrorosa, na verdade, né? Horrível a gestão do Duílio. Então, veja, o tipo de técnico que o Corinthians tem ali dirigindo o elenco principal era o Luxemburgo, um ex-técnico em atividade. Agora, se nós olharmos para os técnicos da base do Corinthians, o pessoal que trabalha ali, tudo é técnico ruim. Todos eles são ruins. Se colocar o Danilo ali, é ruim, né? Todos eles, qualquer auxiliar, eu não sei quem vai ser, todos são técnicos muito meia boca, gente. É impressionante. Por quê? Porque o Duílio resolveu contratar um monte de amigo, ex-jogador, para ser os caras ali que controlam a base, que, né, dirigem equipes da base, né, auxiliares e assim por diante. Então não dá para saber qual vai ser o auxiliar, neste momento, na minha opinião, não dá. Contudo, eu digo para vocês que, né, provavelmente vai ser um auxiliar que também não pode até fazer uma diferença ou outra ali, isso é importante, uma mudança aqui ou ali e tal, mas é até provável que esse auxiliar possa fazer a equipe jogar da mesma maneira, com o mesmo esquema. Evidentemente que um esquema nem sempre representa por si só o que a equipe faz de bom ou de ruim dentro de campo, né? Mas as ideias também, né? As ideias que acontecem dentro de campo, né? Que os jogadores levam para dentro de campo, né? Então o esquema ele pode perfeitamente favorecer essas ideias ou não, né? Então, e essas ideias podem também ajudar o esquema. Havia um problema de ideia de jogo no esquema tático do Corinthians, né? E esse esquema ele ficava muito ruim, né? Essa ideia errada fragilizava o esquema, e uma vez que o esquema estava fragilizado, também afetava a ideia de jogo ainda mais. Então, na verdade, o esquema pode ser o mesmo, agora a ideia de jogo pode ser um pouquinho diferente. Isso pode ajudar o Timão e pode prejudicar o Fortaleza. Contudo, na minha opinião, a coisa ficou tão ruim, foi construída de uma maneira tão horrorosa no Corinthians, né? O Corinthians foi desconstruído de tal forma como equipe de futebol que acho que vai ser muito difícil retomar alguma coisa tão rapidamente aí pelo técnico auxiliar. Ainda mais porque esse técnico auxiliar provavelmente não vai ter condição de mudar muita coisa. Então ele provavelmente não vai ter condição de mudar muita coisa e, além disso, ele vai ter que bancar alguma coisa que já existia, e o que já existia era uma coisa muito negativa, né? E acho que nesse sentido aí, o Fortaleza pode tirar vantagem dessa situação do Corinthians. Então, muda, na minha opinião, a situação do Corinthians. Não é uma notícia boa para o Fortaleza, mas não é uma notícia tão ruim assim não, né? Isto olhando para o Corinthians. O outro ponto é o seguinte, gente. O Fortaleza não depende necessariamente que o Corinthians jogue bem ou jogue mal para ficar com a vaga. Fortaleza não depende apenas do desempenho ruim do Corinthians para conseguir jogar bola. Fortaleza hoje é uma equipe que tem identidade de jogo, é uma equipe que tem muito padrão, é uma equipe que tem consistência, é uma equipe que o Guilherme é muito útil, e é útil mesmo, né? É uma equipe que consegue saber muito bem o que fazer dentro de campo, é uma equipe completamente ali atrelada às ideias do técnico, né? Cada jogador sabe muito bem o que fazer dentro de campo, então Fortaleza não depende necessariamente que seu adversário jogue mal para que ela consiga ter um resultado positivo, né? Então eu acho que nesse sentido aí, o Fortaleza pode perfeitamente ficar com a vaga, independente de como o Corinthians vai se apresentar no Castelão. Hoje a gente pode falar claramente que Fortaleza é um adversário complicado para qualquer time grande aqui do Sudeste do Brasil, numa situação de mata-mata, numa situação de eliminação. Então Fortaleza tem condição de vencer o Corinthians, independente do Timão jogar bem ou jogar mal lá na Arena Castelão, né? Agora, a possibilidade de que o Corinthians não consiga jogar muito bem é enorme, né? Jogar bem até pode, jogar mais ou menos até pode, jogar mal até pode, jogar muito bem é muito improvável. Então, nesse sentido, acho que o Fortaleza é muito favorito ainda, não, muito não, é favorito para ficar com a vaga a final da Copa Sul-Americana. Tá bom, gente? É isso.